tarde, gente. É muito bom estar com vocês para falar sobre medicina preventiva, qualidade de vida, ser um idoso independente, saudável, autônomo. E para isso tudo, não é tão complicado como vocês imaginam. Pelo contrário, é muito simples, é muito fácil. Vocês que acompanham esse projeto Manual do Proprietário há muito tempo aí, conhecem o lema que diz: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Que grande parte, mas grande parte mesmo das doenças crônico-degenerativas que nos assolam são ocasionadas por algumas alterações que vêm ocorrendo no nosso organismo durante anos, talvez décadas, e para as quais nós não damos a mínima atenção, assim como também o faz a medicina convencional. Então vocês aprenderam que quando a gente controla aqueles fatores que eu vou conversar com vocês nesse programa de hoje, a doença não encontra terreno para se manifestar. E se já tiver manifestada, ela não encontra terreno para evoluir, condições para evoluir, porque o corpo vai estar em homeostase, em equilíbrio. E eu falo isso para vocês detalhadamente naquele livro Manual do Proprietário, que hoje encontra-se esgotado, aguardando a editora para um novo lançamento. Como que a gente podia, cuidando de um a um daqueles fatores, manter esse corpo em homeostase. O que é homeostase? O que é esse organismo? São milhares de reações bioquímicas ocorrendo simultaneamente, e essas reações requerem cofatores, requerem vitaminas, requerem minerais, requerem enzimas. As enzimas, assim como os hormônios, como os neurotransmissores, são feitos de partes de proteínas, que a gente chamaria de aminoácidos. Para a gente conseguir esses aminoácidos, eu tenho que ter uma digestão adequada do alimento que eu como. E capacidade de metabolização e de absorção do que é importante para o meu corpo utilizar para renovação celular, para fazer tudo que é necessário para manter esse equilíbrio, para manter a saúde. Então, o assunto que eu queria falar com vocês hoje aqui é muito prático, e eu queria fazer essa pergunta. Você quer ser um idoso saudável, independente, rígido, lúcido, poder estar aí com 90 anos, fazendo suas viagens, visitando seus bisnetos, seus netos? É só vocês prestarem atenção e verem como é fácil. A primeira coisa, qual é o combustível que nós temos que utilizar no nosso equipamento, no nosso organismo, para que ele funcione de forma ótima? Então, aí vem um alimento vivo, cheio de energia vital. Então, pouco alimento industrializado. Se possível, nada de alimento industrializado. Ele tem que ser um alimento colhido. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus amigos, comam tudo o que apodrece rápido, tá ok? Então, vamos começar a pensar em alimentos com energia vital, né, com vida. E a dieta SIMP, que já está proposta aí há mais de 2 décadas, ela encena bem todas essas ideias, porque ela te dá, bem ou mal, pelo menos 3 grandes porções de frutas e vegetais por dia, né? Ela é uma dieta de baixo índice glicêmico, que faz com que o açúcar suba devagarzinho na corrente sanguínea, não havendo a necessidade de o pâncreas produzir picos de insulina. Porque quando eu tenho aumentos súbitos de glicose no sangue, é necessário com que eu também descarregue um pico grande de insulina para tirar esse açúcar do sangue e mandar para a célula para fazer energia. E esses picos de glicose, esses picos de insulina vão levar a
uma resistência à insulina, ou seja, vai tornar o seu corpo como se ele tivesse vacinado, imunizado contra a ação da insulina. Ela começa a não ter mais a capacidade de desempenhar o papel dela, que é tirar justamente a glicose da corrente sanguínea e mandar para a célula. E com isso, você produz cada vez mais insulina e não consegue jogar a glicose para a célula. Então você não consegue fazer energia, você está com seus receptores de insulina resistentes à ação da insulina. Isso vai te levar à obesidade, isso vai te levar à pressão alta, isso vai te levar a diabetes. Essas circunstâncias juntas, como nós já bem sabemos hoje, essa obesidade, ela é um novo órgão, ela é um órgão produtor de citoquinas inflamatórias, de substâncias inflamatórias e pró-inflamatórias, que vai fazer um daqueles processos que eu falo para vocês, que é a inflamação crônica silenciosa. Lembra quando eu falo para vocês, um daqueles monstrinhos que estão agindo ali e a gente não cuida? Esse é justamente um e dos mais perigosos, o aumento da resistência à insulina, que vai te levar, então, a obesidade, hipertensão, diabetes, inflamação, aumento da oxidação, do estresse oxidativo, da glicação, que é a deformação das proteínas, a destruição das proteínas, a caramelização das proteínas. Vocês desenvolvem cataratas porque o seu cristalino, ele é glicado, ele é caramelizado, assim como várias outras doenças arteriais, aterosclerose, que entope os vasos, levando a infarto, levando a AVC. E as complicações disso, as sequelas do AVC, né, tão intensas. Muitas pessoas perdem a capacidade de falar, perdem os movimentos de um lado do corpo. Olha só, e quanto ao infarto do miocárdio, quantas pessoas que não morrem no momento agudo, sobrevivem e logo em seguida têm insuficiência cardíaca, que diminui a qualidade de vida, que causa cansaço e uma série de coisas. Vocês veem então como é tudo interligado e como tudo poderia ter sido evitado simplesmente com uma dieta como aquela proposta pelo Simp. Então, vamos falar um pouco dessa dieta. Começar o dia com 2 copões daquele suco detoxificante. Aliás, que vocês podem ver essa dieta e esse suco no site, e eu quero que vocês anotem, do simpsaude.com. simpsaude.com. Simp é Centro Integrado Medicina Preventiva Saúde Junto.com, sem o BR, simpsaude.com. Vocês vão encontrar esse suco e vão encontrar o porquê de cada coisa que está nesse suco. O que vai fazer de bem para o seu corpo, além de estar detoxificando, desintoxicando o seu organismo. E ali vai ter couve, vai ter gengibre, vai ter maçã. Então, nós estamos falando de vegetais, né, de manhã. Depois, vocês vão ter ali, entre o café e o almoço, entre o almoço e a janta, vocês podem comer uma fruta, não um suco, uma fruta. Né? Então, mas quando eu falo uma fruta, eu não estou dizendo meia melancia, ou meio melão, ou meio abacaxi. Seria uma fatiazinha do que vocês escolherem. Né? Porque a frutose em excesso também é deletéria. Então, vão ter o seu almoço vai iniciar com um prato de verduras cruas à vontade, vegetais crus, todos que vocês quiserem, para compor uma salada enorme, né? E vão comer lentamente esse prato. Por quê? Para estimular o pâncreas a produzir as enzimas necessárias para a digestão do próximo prato. Para forrarem o seu tubo digestivo de fibras. Essas fibras vão fazer que os próximos alimentos que possam conter índice glicêmico maior, que é o que eu expliquei para vocês agora há pouco, que fazem a glicose subir muito rápido no sangue, se misturem a essas fibras e suba mais lentamente essa glicose, não precisam de picos de insulina. Depois, tem uma outra grande vantagem desse monte de verduras cruas. Elas são os prebióticos, elas são o alimento para a sua flora bacteriana intestinal, que hoje sabemos é um novo órgão, e talvez dos mais importantes do nosso organismo. Nós somos 10% células, 90% bactérias. E essas bactérias se alimentam de fibras. Fibras essas contidas aonde? Nos vegetais. Não é na carne de boi, não é na carne de porco, não é no frango, não é no ovo, né? Não é no leite, no queijo.
Então, não é nas proteínas animais, são nos vegetais que nós vamos ter os prebióticos, que são o alimento para nós termos uma flora saudável e diversificada. E vocês podem ter certeza que toda a saúde está ligada primeiro a essa flora. Que processo inflamatório também começa por uma flora doente. E por onde o intestino desequilibrado, com alta permeabilidade, por falta dessa flora, né, que digere essas fibras e produzem substâncias importantes, ácidos graxos de cadeia média, né, que nem butirato, né, para manter esse intestino numa permeabilidade adequada, para que não entre do intestino para a corrente sanguínea substâncias que vão causar inflamação, que vão causar alergia. Então, olha a importância de estar comendo esse prato de fibra. Enquanto a gente passa comendo um sanduíche, não é? Com uma carne e um queijo, aquela carne que não apodrece nunca, né? Desses famosos locais aí de sanduíche pelo mundo todo, e não tem uma fibra ali. Então, esse prato de salada, ele tem muita coisa. Ele vai controlar essa glicação, porque ele não vai deixar ter picos de glicemia para juntar o pico de glicemia com a proteína para fazer a glicação, destruir as proteínas. Ele vai fazer não ter um alto índice glicêmico para você não ficar obeso, hipertenso e diabético, não vai causar resistência. Aí o segundo prato, olha só, mais vegetais, legumes cozidos à vontade, folhas cozidas à vontade, né? E pouca, esse é um novo e muito importante conselho, pouca proteína animal. Vocês não precisam se tornar veganos, mas diminuam bastante essa proteína animal. Você que comia um bifão enorme, ou um peito inteiro de frango, ou 3 ovos, diminuam isso tudo para metade ou menos da metade, né? E deixem aí o terceiro prato para comer os alimentos de alto índice glicêmico e de preferência não refinados. Por exemplo, eu não gosto, não sou um simpatizante do trigo. Mas se você gosta muito e para você ele não causa problemas nenhum, dê preferência ao trigo integral. Então, nesse terceiro prato, você vai comer uma massa de farinha integral, né? Ou melhor ainda, uma massa que seja feita, um espaguete, por exemplo, de arroz, ou de quinoa, ou de mandioca, ou de milho. Hoje você encontra qualquer tipo de pasta feita com esses cereais e não com trigo. E você pode estar aí se livrando do trigo todo dia. Mas se você der preferência para o trigo que seja integral. Então esse alimento que é de um maior índice glicêmico, quando ele cair no tubo digestivo, ele vai ter ali as fibras do segundo prato, das verduras e legumes cozidos, um pouco da proteína que está do segundo prato. Não esqueçam também que os vegetais também têm proteína, inclusive as folhas e frutas têm aminoácidos que são parte de proteína. Tanto é que nós temos aí os veganos fazendo triatletismo, uma série de coisas. Tá certo? Eles não têm problemas em relação à proteína. Eles podem ter uma certa deficiência de vitamina B12 por não estar comendo a carne vermelha, mas isso é uma coisa muito simples de resolver, com algumas gotinhas embaixo da língua, né, uma vez por semana. Então, veja, é muito importante hoje que vocês entendam o princípio dessa dieta. Então, façam isso. Associem a isso uma quantidade adequada de água. Aí, eu estou pensando numa série de coisas quando eu falo para vocês de água. Eu estou pensando em desintoxicação. A água é o solvente do nosso planeta. Para eu poder fazer com que o rim mande para fora e o fígado todas essas substâncias que entram, eu vou precisar de água. Toda a reação bioquímica que ocorre no nosso corpo precisa de água, né? Ou gera água. Então, a água é fundamental para hidratar células, para levar o lixo metabólico para fora do nosso corpo, para estar nos desintoxicando e mantendo a nossa saúde renal e hepática. Esse é outro grande segredo para estarmos velhos, saudáveis, porque não adianta envelhecermos e estarmos com a função renal ruim, tendo que fazer hemodiálise 3 vezes por semana, né? Ou com uma função hepática ruim, que nos impossibilita de estar comendo o que a gente goste e que nos faça ir para o hospital para fazer uma punção, para tirar o líquido da cavidade abdominal, né? Que nos torne ictéricos, amarelos, sem energia para nada.
Porque o rim e o fígado, quando eles ficam ruins, o que a gente faz no rim? Ou faz diálise, ou faz transplante, ou morremos. E o fígado a mesma coisa. Então, ou fazemos transplante, ou morremos. Então, nós temos que poupar esses órgãos. Poupar como? Com essa dieta que eu falei para vocês. Com pouca proteína animal, com muito vegetal. Açúcar é uma coisa deplorável. O açúcar, ele está ligado, muito mais ligado à nossa doença arterial, ao diabetes, ao infarto, ao AVC, ao câncer, do que a própria gordura saturada. E as pessoas comem à vontade. Ah, mas eu como só um pãozinho por dia. Eu queria que vocês soubessem que um pãozinho francês tem 25 gramas de açúcar. Não é? Então, e não te dá nada de bom. Não te dá nada. E é uma delícia, eu sei que é uma delícia, todo mundo adora, quem não adora. Mas não te dá nada, aumenta seu índice glicêmico, faz a resistência à insulina e gera todas essas complicações que eu falei. Então, veja, isso tem que ser colocado como hábito. Se uma vez por semana, numa festa, alguma situação, até para no centro social, vocês tiverem que sair dessa dieta, é aceitável. Mas vocês têm que aprender que isso tem que ser a rotina de vocês. É muito importante, né, essa questão dessa detoxificação, dessa água, desse suco de manhã, que vai ajudar muito vocês. Obviamente, é muito difícil, mas quem puder dar preferência por alimentos orgânicos, isso vai ser bem-vindo também, para diminuir a carga de substâncias tóxicas que entram no organismo. A atividade física, por N motivos e inúmeros trabalhos científicos que estão aí, que estão saindo, que estão em andamento, que mostram a longevidade de quem pratica uma atividade física. E isso não precisa ser você ser um louco por academia, ótimo quem quiser ser, mas não é necessário. 150 minutos de atividade leve a moderada por semana, tem estudos que mostram que aumentem muito sua sobrevida e sua qualidade de vida. Isso não é muito, se você dividir por 7 dias, você vai estar caminhando coisa de 25 minutos por dia. Né? Então, isso é muito importante, além de aumentar a produção de óxido nítrico, além desse óxido nítrico relaxar a sua circulação, proteger você contra a aterosclerose, contra a obstrução que leva a infarto, AVC e tudo mais. Estudos mostrando que quem faz atividade física oxigena melhor o sistema. O sistema oxigenado não é um sistema propício para a evolução de célula cancerosa. Então, tem estudos mostrando também a diminuição da incidência de câncer em pessoas que se exercitam rotineiramente. Então, olha como é simples. É uma dieta, é água, é aquele suco de manhã, é uma caminhadinha todo dia. E você já pensou em pelo menos uma vez por ano você ter um profissional da sua confiança, um médico funcional? Procure por um médico funcional. O que é um médico funcional? Um médico funcional seria um médico que te vê não como uma doença e te dá um remédio para cada patologia, para cada doença. Como você vai num gastro e ele pede uma endoscopia e ali tem uma gastrite, ele vai tomar um omeprazol. Não, esse médico funcional vai querer entender qual é o mecanismo que gerou aquela gastrite. Quais são os alimentos que o seu corpo não vê como nutrientes, vê como invasores. Ele vai te orientar uma nutrição. Ele vai usar fitoterápicos, plantas que protegem o seu tubo digestivo. Ele vai saber se você está tendo uma produção adequada de ácido clorídrico ou não no seu estômago e vai saber suplementar isso para você. Se você vai ter ou não enzimas suficientes pancreáticas para fazer a digestão dos alimentos. Se você não tiver, ele vai saber como suplementar isso naturalmente com a papaína, com a bromelaína. A papaína, enzimas que vem do mamão, a bromelaína que vem do abacaxi, ou até uma protease, uma pancreatina, né, que pode ser manipulada e te ajudar nesse processo digestivo, diminuindo aquela permeabilidade intestinal. Ele vai te ensinar a comer fibra, ele vai te ajudar na flora bacteriana. Ele vai te dizer quais são as melhores cepas de lactobacilos que você precisa.
em que quantidade de unidades de formação de colônia. Ele vai saber que aquilo tem que ser numa cápsula que só se dissolve quando chega lá embaixo no intestino, porque se ela romper em cima no estômago, os bichinhos vão morrer. Eles têm que chegar vivos lá embaixo, e ainda depois de chegarem vivos, eles têm que fazer uma luta ali, porque os bichinhos ruins que estão lá não os querem lá. Então, ele tem que garantir que vão chegar e fazer essa flora. Então, é uma série de coisas. Ele vai ver todos os seus órgãos interligados, todos os seus sistemas interligados, você como um ser todo. Ele vai, além dessas orientações todas, do sistema digestivo, que é muito importante, que é ali que você escolhe o que você vai pôr de nutriente no seu corpo, que você ajuda o seu corpo a absorver o que é preciso para você, que essas coisas absorvidas vão atuar nos locais adequados e que seja eliminado o que não é necessário. Olha só, não é o simples fato de comer certo. Tenho que comer, tenho que conseguir metabolizar, quebrar em pedaços adequados para entrar na corrente sanguínea, aí ser absorvido, ir para as células, fazer as suas funções na célula e depois o lixo metabólico ser eliminado. Então, é uma função complexa. Ele vai olhar como é que está o seu metabolismo global, todos os seus hormônios, a sua tireoide, a sua paratireoide, se você está oxidando, se você precisa de uma ajuda com antioxidantes. Normalmente, com uma dieta dessa, você vai precisar de muito pouca suplementação, porque a sua alimentação já está sendo muito saudável. Mas o nosso solo é pobre e a gente sabe que ele está exaurido e cada vez a gente vai precisar mais estar suplementando alguma coisa, mesmo nos que comem muito bem. E muitas pessoas falam, mas quem seria um médico desse, um médico funcional? É um médico que ele tem uma formação holística, é um médico que, por exemplo, ele fez clínica geral, ele fez cardiologia, ele fez nefrologia, ele fez terapia intensiva, ele fez uma especialidade que abrange o ser humano como um todo. Depois ele se especializou em nutrologia, em prática ortomolecular, né, em bioquímica médica, ele foi estudar, ele é um cara que te vê como um todo, que estuda fitoterapia. Então, ele vai saber como está modulando tudo isso no seu organismo. E isso aí, vocês procurem por médicos funcionais. Não é? Uma vez por ano, pessoas falam, mas isso é caro. Não é caro se você pensar que você vai uma vez por ano. Por mês não vai dar uma pizza que você come e não é tão saudável. E você vai acabar tendo uma saúde muito melhor lá na frente e vai acabar economizando. Isso vai ser tudo um grande investimento que você vai fazer. Tá ok? Eu queria dizer para vocês aqui que o nosso contato é através do e-mail da Rádio Mundial. E anotem, por favor, é radiomundial@radiomundial.com.br. Caminhem seus e-mails aqui para a Rádio Mundial e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, vai preparar esse material, vai me entregar e eu vou estar respondendo a vocês e tornando o programa muito mais interativo. Uma outra ferramenta muito interessante, pessoal, é vocês irem ao youtube.com, colocarem meu nome do lado, Dr. Edmond Saab Júnior, e ali vão abrir 150 ou mais videozinhos, cada um com um título. Então, assistam esse mesmo programa que eu falei para vocês hoje. Daqui 3 dias já vai estar lá para vocês poderem rever, anotar, pesquisar e contar para pessoas queridas e estarem ajudando todos a melhorar a saúde. Tá ok? Eu queria desejar para vocês uma ótima semana, um ótimo feriado. Terça-feira que vem estamos juntos aqui, pessoal. Um abração a todos. Tchau, tchau.